proporção. Pessoal, o que é uma proporção? Basicamente, lembra lá atrás que a gente tinha visto sobre a fração, que a gente falou sobre vários assuntos? Pois é, basicamente agora ele vai fazer uma comparação. Ele vai pegar uma e vai pegar outra e vai simplesmente mostrar para você e vai falar: isso está proporcional? Pessoal, isso aqui pode aparecer de várias formas, tá? A gente vai trabalhar em cima da parte teórica, ou seja, em cima das frações, mas você pode imaginar isso, né? No seu âmbito aí do seu cotidiano, e a gente já vai entrar nisso, em exemplos mais concretos, que é geralmente onde sua prova também pode pegar um pouquinho. Mas não se preocupa. Primeiro aspecto de hoje que você tem que entender. Toda vez que eu falar a partir de agora proporção, eu estou falando de uma comparação entre duas razões. Você sabe, razão a gente está entendendo aqui que é uma fração, uma divisão. Você já pegou essa parte, não é verdade? Aliás, você tem que agora saber como é que elas vão aparecer, como é que essa comparação vai aparecer na sua prova. Então vem comigo. Primeira coisa que tem que entender, vai aparecer aqui um exemplo, tá? Uma fração, essa aqui, essa primeira, e vai estar outra aqui do lado direito. Pessoal, vai ter aqui o símbolo de igualdade. E o que ele quer saber? Se tudo isso aqui é sim, é proporcional. O que significa isso? Que, proporcionalmente falando, quanto um lado ele vai crescer, o outro também vai crescer. Se um lado diminui, o outro também diminui, tá? De maneira proporcional. Pessoal, há várias formas de você acertar esse tipo de questão. Eu vou falar naquela que é mais fácil e aquela que se encaixa na maioria das suas perguntas. Ou seja, caiu uma questão dessa, você está na dúvida, é ou não é? Esse método é aquele coringa, é aquele que vai funcionar para a grande maioria das coisas e é simplesmente para você saber se é uma proporção, se está tudo certinho ou não. O que significa? Se a coisa é proporcional, pessoal, o que está de um lado do igual tem que ser proporcionalmente igual ao que está do outro lado, tá bom? Então, se a gente chegar num número aqui, do lado esquerdo do igual, a gente também tem que chegar no número do lado direito desse igual. Pois também, e agora? São números grandes, né? 14 sobre 28 avos igual a 56 sobre 112. E agora, o que eu faço? Dica de ouro. Quando isso acontece, pessoal, e você quer saber se é ou não, você vai fazer uma multiplicação em cruz. Guarda que mais para frente, quando a gente chegar em regra de 3, você vai estar craque nisso. O que é multiplicar em cruz? É simplesmente, presta bastante atenção, você pegar o primeiro número de cima e multiplicar, lembra? Multiplicar pelo número de baixo da outra equação. Tumbar. Depois, você vai pegar o número de baixo da primeira e vai multiplicar também pelo primeiro número da segunda. Tumbar. Olha o desenho que forma. Uma cruz. Então, multiplicar em cruz, pessoal, nada mais é do que multiplicar o primeiro da parte de cima, tá? Da nossa razão, pelo segundo ali de baixo. E vice-versa. O segundo, o de baixo da primeira, com o de cima da segunda. Multiplica em cruz. Heitor, a ordem que eu começo, eu faço essa cruz primeiro ou essa cruz primeiro? Tanto faz, porque a gente está falando de uma igualdade, tá bom? Então, se você quiser fazer essa primeira ou essa primeira, não tem diferença nenhuma, desde que cada uma das suas respostas esteja em um lado diferente aqui dessa igualdade. Então, uma tem que estar do lado esquerdo, aqui está a continuação, tá? Uma tem que estar do lado esquerdo e a outra tem que estar do lado direito. Legal? Então, vamos lá. É sempre multiplicar, viu? É sempre tem que multiplicar, então não se preocupa. 14 vezes 112. Só anota, não vai pondo a resposta. Anota primeiro a equação bonitinha para você conseguir desenvolver. Depois, coloca o símbolo do igual e faz a outra. 28 vezes 56. Coloca, foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó, nessa primeira linha, legal? E depois,
E depois você vai fazer a multiplicação normalmente, o que está do lado esquerdo é do igual e depois o que está do lado direito do igual. Numa delas ficou 14 vezes 112, 1568, igual 28 vezes 56, 1568. Opa, esse número é igualzinho a esse número. Toda vez, presta bastante atenção, que tivermos um lado de igual exatamente igual ao outro lado do igual, tá bom? Significa que eles são proporcionais, significa que existe uma razão, existe uma igualdade, porque proporção é uma igualdade entre duas razões. Igualdade significa que um lado é igual ao outro, tá bom? Resumindo, no frigir dos ovos, fez uma multiplicação em cruz, um lado é igual ao outro, você está numa proporção, acertou a questão. Então, se ele perguntar se é, marca a alternativa. Pessoal, além dessa forma que eu falei, às vezes pode cair 2, 3, 4 proporções e vai te perguntar qual dessas aí que é. E aí você vai fazer essa multiplicação em cruz, um número vai sempre dar diferente do outro lado do igual, mas um deles vai ficar igual. O que fica igual é a proporção, marca a alternativa correta. Tá bom? É assim que você vai fazer no dia da sua prova e conquistar a sua vaga. É difícil? Não, mas você tem que saber que era para multiplicar em cruz e você tinha que saber como é que faz a multiplicação. Claro, aqui, pessoal, é aquele negócio normal, tá? 112 vezes 42, tá bom? E faz bonitinho. Então, você tem que saber fazer a multiplicação. Por isso que eu expliquei antes aquela base na outra aula, explicando todo o desenvolvimento e tudo mais, para você agora não ter dificuldade no básico. Eu já parto do pressuposto que você já sabe multiplicar, tá bom? Além disso, vamos agora continuar nossa caminhada aqui de proporção, tá? Olha só, outra equação aqui, ó. Eu voltei àquela que a gente tinha trabalhado, mas eu coloquei uma outra também, tá bom? Vamos ver primeiro esta daqui. Vamos ler? 2 sobre 4 igual a 8 sobre 16. E de repente tá ali a pergunta se eu sei ou não sei qual que é a proporção. Pessoal, vou te ensinar também uma outra forma de você desenvolver isso. Mas antes, vem comigo que a gente vai fazendo o método antigo. Como é que a gente faz? Esse vezes esse. 2 vezes 16. Legal? Igual 4 vezes 8. Ou 8 vezes 4, Heitor. Se eu inverter a ordem dos fatores não altera um produto. Lembra da multiplicação? Legal. Deu 32 igual a 32. 1 igual a 1. Heitor, já entendi esse método. Beleza, que bom, parabéns. Então vou te explicar o segundo. E se a gente dividisse? Heitor, como assim? Por exemplo, 2 sobre 4. Simplificar, o que é simplificar? Dividir pelo mesmo número tanto de cima quanto de baixo. Então eu quero dividir por 2. Por exemplo, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Eu quero também dividir esse aqui, tá bom? Pode ser? Vamos dividir também por 2? Só para simplificar, ficou 4 e ficou 8, tá bom? Olha, se você reparar, quando a gente dividir por 2, é sempre metade, né? Então, metade de 2 é 1, metade de 4 é 2, metade de 8 é 4, metade de 16 é 8. Então, ficou o quê? 1 sobre 2 igual a 4 sobre 8. Se você fizer a multiplicação depois em cruz, você continua normalmente. 1 vezes 8, 8. Igual a 2 vezes 4, 8. 8 igual a 8 é uma proporção, tá? Uma igualdade entre duas razões. Vitor, por que você simplificou? Porque é o seguinte, aqui são números pequenos, não é? Então tem 2 sobre 4, 8 sobre 16. É tranquilinho fazer a multiplicação. Você demora um pouquinho, mas você chega lá. Só que quando a gente está trabalhando com números muito grandes, pois é, então você pode simplesmente fazer a simplificação para chegar no seu resultado, tá? Então, fica atento, porque isso pode te ajudar bastante. E a sua resposta
pode ser mais fácil de ser encontrada. Então, por exemplo, naquele número que a gente tinha trabalhado no outro slide, 14 sobre 28 igual a 56 sobre 112, você pode simplesmente fazer aquele processo de simplificação que eu falei para vocês. Vamos supor que eu quero fazer uma simplificação aqui, tá? Então, 14 eu quero dividir por 7, por exemplo. Só que se eu dividir por 7 de cima, eu tenho que dividir também por 7 de baixo. Tem que ser sempre o mesmo número, não adianta. Eu tenho 14, vou dividir por 7, ficou 2. Legal? Eu tenho, olha só que vai cair. Eu tenho 28, vou dividir por 7, ficou 4, né? Legal? Vamos fazer de novo, só que agora com estes outros números aqui. Vamos lá? Eu quero dividir também por 7 aqui. 56 dividido por 7 deu 8. 112 dividido por 7 deu 16. Bacana? Deu para entender até aqui? Ótimo. Então vamos continuar. Como que ficou a nossa conta? 2 sobre 4 é igual a 8 sobre 16. Opa, esse 8 faltou um pedacinho, desculpa. 8 sobre 16. Heitor, você pôs o 8 sobre 16 primeiro. Não tem problema, desde que a gente tenha os lados do igual, tanto para um lado quanto para o outro, tá bom? Você pode inverter, não há problema nenhum. Não precisamos mais fazer, a gente sabe que é uma proporção. Então, como é que você sabe? Porque isso aqui é igual àquela primeira que a gente trabalhou. Então quer dizer, Heitor, que 2 sobre 4 é igual a 8 sobre 16. Que é igual a 14 sobre 28, que é igual a 56 sobre 112. Tá vendo? Uma mesma proporção, ela pode ir crescendo de maneira proporcional. Quanto um aumenta, o outro aumenta de maneira proporcional. Quanto um diminui, o outro diminui. Então, na verdade, pessoal, esta primeira igualdade que nós trabalhamos, tá bom? Ela é idêntica à segunda. Muito bem. Só que eu te expliquei de métodos diferentes na sua resolução. Bacana? É isso que você tem que entender com relação à proporção. Então, a gente pode simplificar, fazer ali, né, a multiplicação em cruz e entender essa lógica de crescimento entre as razões, para você entender. Agora, pessoal, eu quero muito a sua atenção, porque a gente vai entrar em um dos assuntos mais trabalhados na sua prova. E há várias formas de você aprender. Eu vou falar, porque assim, essa era uma coisa que antigamente, quando eu era estudante, eu tinha muita dificuldade. E o jeito que eu explico, ele é um pouquinho diferente da maioria dos professores. Por quê? Isso aqui vai fazer você perceber o que é a regra de 3 antes de sair que nem o louco aí fazendo conta. Você tem que entender a lógica delas. Então, o que eu vou fazer aqui agora com você? Te explicar a lógica, te explicar a parte teórica para você ter um embasamento. E aí depois você vai entender o porquê que hora a gente usa um, hora o que a gente usa outro. Então, por que você está falando isso? Porque a regra de 3, a grande maioria das pessoas, elas erram as questões na prova, que é inclusive um dos assuntos que mais cai, justamente porque acha que existe só uma forma de fazer. Não. Primeiro você tem que olhar para aquilo que está aparecendo, entender, e depois que você entende, você vai escolher uma das opções que você tem para fazer a sua resolução. Definiu isso? A conta é o mais simples de todas, porque a gente vai fazer a mesma coisa que a gente aprendeu aqui na proporção, só houve uma ou outra mudança aí que você já vai entender. Tá bom? Então vamos começar. Presta bastante atenção, tudo que eu falar é só aquilo que cai, é tudo aquilo que é importante. Vamos lá. Regra de 3. Existem duas categorias, tá? Para sua prova. Regra de 3 simples, regra de 3 compostas. Quando eu estou falando da regra de 3 simples, eu vou trabalhar com 2 elementos. Grava isso, grava isso, grava isso. Regra de 3 é simples, vou trabalhar com 2 elementos. Quais deles? Relaxa, no momento certo eu te falo. E na composta, eu vou trabalhar com 3. Então, podia ser com 4, com 5? Podia, mas sua prova nunca chega lá. Nunca chegou, nunca vai chegar. Então, se cair na simples, 2.
composta 3. Só isso por enquanto. Você precisa entender isso. Agora vamos entrar só na simples. Esquece a composta. Põe a composta aí no seu cantinho e vamos só olhar para simples. Legal? Tô olhando para simples. Legal? Duas coisas. Dentro delas, você tem que entender que elas podem ser, presta atenção, diretamente, olha o nome, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Olha pela lógica. Diretamente proporcional. Se alguma coisa vai aumentar, a outra também vai. O que, Heitor? Não interessa. Só guarda isso no seu coração. Porque elas estão diretamente proporcional. Uma está aumentando, a outra também está. E se uma diminuir? A outra também vai. Heitor, o quê? Calma. Na hora certa você vai entender. Heitor, inversamente, o nome, inversamente proporcional, significa que se uma está aumentando, a outra vai diminuir. Se uma está diminuindo, a outra está aumentando. Entendeu a lógica? Então vamos lá, existe simples ou composta. Simples, 2 elementos, composta 3. Na simples, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Diretamente proporcional, uma aumenta, outra aumenta, uma diminui, outra diminui. Inversamente proporcional, uma aumenta, outra diminui, uma diminui, outra aumenta. Legal? Esse é o campo teórico. Agora, quando eu te der o exemplo, você vai falar, poxa, mas é óbvio, Heitor. É óbvio porque agora você ouviu a parte teórica. Se você nunca tivesse ouvido falar e eu colocasse exemplo, você nunca ia entender. Vamos lá, olha que óbvio. Se eu falo para você um peso de um elemento num supermercado, vamos supor que eu vou levar quiabo. Você gosta de quiabo? Eu gosto de quiabo. Você vai levar quiabo para sua casa. Olha pela lógica. Se eu levar 1 quilo de quiabo, eu vou pagar um determinado valor, né? Sei lá, o valor que você quiser. Vamos chutar só para em termos didáticos aqui, R$10. Tá bom? 1 quilo de quiabo, R$10. Tá puxado. Legal, Heitor, bacana. Se eu levo mais peso desse quiabo, olha a lógica, olha a lógica. Vamos supor que eu vou levar 2 quilos. Quanto que eu vou pagar? Você vai pagar o dobro, né? Se 1 quilo é R$10, 2 quilos são quantos? Você vai pagar mais ou menos? Pô, Heitor, você tá levando mais quiabo, você vai pagar mais? É R$20. Tá bom. E se eu levar 3 quilos? Eu vai pagar R$30. E se eu levar 5 quilos? R$50. Quanto maior o peso que eu estou levando no meu supermercado, maior será o meu custo. Se um aumenta, o outro aumenta. Diretamente proporcional. Olha como com o exemplo está ficando claro. Agora, ao contrário também é verdadeiro. Vamos supor que o quilo ainda é R$10 o quilo do quiabo. Beleza. Só que eu olhei para minha carteira, só tenho R$5. Quanto que eu vou levar? Metade, né? Ou seja, 500 gramas. Se um diminui, o outro diminui. Diminuir o valor que eu tenho, não adianta, vou ter que levar menos produtos. Legal? Diretamente proporcional. Outro exemplo, quantidade e preço. São os dois que caem na sua prova, tá? Então, olha como é que vai ficar lindo na hora de resolver. Ele vai simplesmente, geralmente eles adoram, não sei porquê, mas a coisa do pão, né? Até trouxe um exemplo aqui para vocês. Mas assim, o pão custa 25 centavos. E se eu levar 4 pães, vai custar R$1. Tá vendo que eu nem precisei fazer conta? É só pela lógica. Ou seja, estou aumentando um, vou aumentar o outro. Diminui um, diminui o outro. Guarda no seu coração. Diretamente proporcional é sempre com relação a preço e peso, quantidade e preço. É o que a prova sempre pergunta, sempre pergunta. Toda vez que aparecer isso, guarda, vai por mim, tá em vermelho aqui, não é à toa. Você vai multiplicar em cruz. Lembra que a gente aprendeu na proporção, multiplicar em cruz? É o que você vai fazer. Heitor, você vai mostrar? Vou mostrar. Mas olha, tudo isso que eu falei cai, tá? Então pode cair simplesmente a parte teórica falando a regra de 3 só existe simples. Não, é só falar existe simples e composta.
Dentro da simples, existe apenas um tipo? Não, você vai falar que tem a diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se ele falar da diretamente proporcional, se um aumenta, outro aumenta, se um diminui, outro diminui. Só duas coisas, tá? Na simples, composta é três. E na inversamente, se um aumenta, outro diminui. Se um diminui, outro aumenta. Quais são os exemplos que mais caem no diretamente proporcional? Peso e preço, quantidade e preço. Geralmente coisas de supermercado. Ah, fulano foi na loja. Conta uma historinha, mas no final é isso. Quando você olhar a tabelinha, você vai multiplicar em cruz. Você vai ver nos exemplos. Ó, se você entendeu essa lógica, você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Nunca mais. Tá? Então, quando que eu faço um, quando que eu faço outro? Você vai ver. Lembra que eu falei que na simples são dois. Eu te expliquei o diretamente proporcional. E o inversamente? Inversamente, você já sabe. Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Exemplos, Heitor. Sempre cai o mesmo. Velocidade e tempo. Heitor, como que isso vai cair? Vou ter que saber de física na minha prova? Não. Geralmente é a história. Ele só muda um veículo, tá? Na minha época, quando eu era mais novo, falava muito do trem. O trem em alta velocidade viaja tantos quilômetros por hora. Se ele acelerar, ele vai demorar mais tempo para chegar ou diminuir? Hoje em dia, o pessoal até coloca lá o táxi, o Uber, né? Mudam só o veículo. Mas uma família pretende fazer uma viagem. Mas olha, é só você entender pela lógica. Vamos supor que você está aí com a sua família no carro. Legal? E você está indo a 100 quilômetros por hora. Você está andando, beleza. Só que é o seguinte, você sabe que você vai chegar até a cidade onde vocês vão viajar, vai demorar mais 1 hora para chegar. Só que você está cansado. Não devia, mas você vai fazer o quê? Você vai acelerar. Se você aumentou a sua velocidade, estou aumentando, não precisa nem saber quanto que é, só entende a lógica. Se você aumentar a sua velocidade, você demora mais tempo ou menos tempo para chegar? Pensa. Pô, Heitor, se eu aumentei a minha velocidade, eu chego mais rápido. Se eu chego mais rápido, eu demoro menos tempo. Aumentei a velocidade, diminui o meu tempo. Inversamente proporcional. Tá vendo? É sempre esse exemplo. Ou então eles vão fazer o contrário, né? Eles vão fazer aquilo lá, você está no carro, só que de repente você está dirigindo, só que você está também muito cansado. E por estar cansado, você vai diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade. Se você está indo mais devagar, você vai demorar mais tempo ou menos tempo para chegar? Você vai demorar mais tempo, tá bom? Então, se um aumenta, outro diminui. Se um diminui, outro aumenta. Geralmente é isso, tá? Velocidade e tempo. Só muda o veículo, mas é sempre a mesma coisa. Caiu inversamente proporcional, sabe o que você vai fazer? Não multiplica em linha. Não multiplica em cruz. Multiplica em linha. Então, o que é linha? Lembra aquela equação que a gente trabalhou agora há pouco? Que é sempre em cruz, em cruz, em cruz? Aqui está a exceção. Toda vez que cai inversamente proporcional, a gente multiplica o primeiro de cima com o primeiro de cima e o de baixo com o de baixo. Você só vai multiplicar em linha ao invés de ser em cruz. Esse é o único caso, tá bom? Então eu te expliquei toda a parte teórica porque a pegadinha está aqui. É aqui que está a diferença entre você acertar o número X de questão e sabe aquele candidato que passa por 1 ou 2 pontos? É porque não sabe, é porque ele aprendeu isso e os outros não. Então você agora está se destacando por causa disso. Você tem que entender essa lógica. Então o que você vai fazer no dia da sua prova ou toda vez que você trabalhar com algum exercício sobre regra de 3? Primeiro ponto. Identifica os temas que eles estão trabalhando. Quais são as grandezas? Se são duas ou se são três. Heitor, são duas. Você vai estar dentro da simples que a gente trabalhou até agora. Heitor, deu 3. Então é na composta, a história é outra. Heitor, tá na simples. Tá falando de velocidade e tempo, preço ou peso, quantidade ou preço. Não importa. Em cima disso, você vai trabalhar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Heitor, se cair um outro exemplo. Se cair um outro exemplo, você vai parar e vai pensar pela lógica. Se uma aumentar, o que acontece com a outra?
Se também aumentar, diretamente proporcional. Heitor, se eu diminuir uma, a outra também está diminuindo. Opa, diretamente proporcional, multiplico em cruz. Heitor, se uma aumenta, outra diminui. Se uma diminui, outra aumenta. Inversamente proporcional, multiplica em linha. Matou o jogo, matou o jogo. Pessoal, em poucos minutos a gente fez tudo de regra de 3 na categoria simples. Tá? Sem ficar viajando na maionese. É isso que você tem que saber. Esse é o campo teórico para você nunca mais errar esse tipo de questão. Olha esse exemplo. Vem comigo. A água é um dos recursos mais importantes para a manutenção da vida. Tá vendo? É sempre uma historinha. Vem, inventa. Infelizmente, ela nem sempre é bem cuidada, o que tem gerado grandes contaminações de água potável em nossa sociedade. Até agora não falou nada que a gente precisa para acertar a questão. Um dos meios de contaminação é o descarte incorreto de óleo de cozinha. Pausa porque a gente acabou agora de descobrir qual que é o nosso elemento número 1, óleo. No dia da prova, eles podem ou não dar esta tabela, tá? Se não der, você vai simplesmente escrever óleo. Bacana? E continua o seu texto. Em que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água. O que você acabou de descobrir? Água é o segundo elemento. Opa, escreve água na sua tabelinha. E ele já disse, né? Então ficou fácil. 1 litro de óleo equivale a contamina 25 mil litros de água. E óleo, você vai escrever na coluna do óleo. E água, na coluna da água. Simples até aqui, não é? Olha só, todo esse texto para isso. Preocupado com essa situação, o síndico de um condomínio resolveu colocar na área comum um tanque de descarte correto para esse óleo. Ao final do mês, ele coletou um total de 135,6 litros de óleo, ou seja, deu outro dado do óleo. Pensa, coloca aqui, 135,6. Então, por que você colocou aqui e não nessa segunda? Porque simplesmente você tem que colocar óleo embaixo de óleo e água embaixo de água. Ao final do mês, ele coletou... Caso esse volume de óleo fosse jogado fora de maneira incorreta, o volume de água contaminada seria D. Ou seja, eles conseguiram poupar 135,6 litros de óleo. E ele quer saber quanto que ele poupou de água. Ou seja, X, que é o que a gente quer descobrir. Eu sei 1, 2, 3 informações das 4. A informação que a gente não sabe, a gente chama de X. Você sempre vai fazer isso, tá? Sempre vai ter 3 que você sabe e uma que você não sabe. A que você não sabe, você vai colocar X. Podia pôr Y, Heitor? Podia. Tanto faz a letra que você quer, mas por padrão a gente põe X simplesmente porque a gente coloca. Alguns detalhes que você tem que fazer para você não se perder. Até aqui. Primeiro, óleo embaixo de óleo, água embaixo de água. Cada elemento no seu quadrado, tá bom? Depois, você tem que ver se está tudo com unidade de medida correta. Por acaso está, porque ele sempre falou no texto, 1 litro, para 25 mil litros, depois 135,6 litros, tá tudo em litro. Se tivesse, essa banca quer ser sacana com você, coloca em mililitros, aí você tem que fazer uma transformação, que a gente vai ver depois como é que você faz, e deixar tudo na mesma unidade de medida, tá? Então você tem que deixar tudo sempre na mesma unidade de medida, tá bom? Esse é mais um aspecto que eu tenho que te falar. Heitor, depois vai ter aqui as alternativas e você vai ter que decidir qual que é correta, tá? Antes de chegar lá, você tem que saber montar essa tabela. Heitor, descobri. E agora? Agora você tem que olhar para essas duas e pelo texto você tem que entender. 1 litro de óleo vai contaminar 25 mil litros de água. Se eu tiver então 135 litros de óleo, vai contaminar mais ou menos litros de água? Heitor, mais. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Ou seja, é diretamente proporcional.
Se é diretamente proporcional, o que a gente faz? Multiplica em cruz. Olha só, então vamos multiplicar em cruz. 1 vezes x é igual a x. Está aqui, ó. 25.000 vezes 135,6 deu 3.390.000, tá bom? Que aproximadamente 3,39 é a mesma coisa que 3,4, tá? E aí você vai na alternativa, que 3,39, 39 é quase 4. E ele fala aproximadamente, então aproximadamente nós temos que achar o número mais perto. 3,39 mais perto é 3,4. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Tá bom? Essa é a lógica que você vai fazer no dia da sua prova. Mas faça etapa por etapa, como você aprendeu aqui nas aulas comigo, que você nunca mais vai errar. Agora, vamos entrar no campo das regras de 3 composta, que é quando a gente tem 3 grandezas, tá bom? Então, fica descansado que primeiro você tem que entender toda a lógica do que é uma regra de 3, regra de 3, né? Tem que entender essa lógica. Depois, entender a simples, direta e inversamente, e depois na composta. Pessoal, na composta, presta bastante atenção. É a mesma lógica do diretamente proporcional ou do inversamente proporcional. Com um senão aqui que você tem que entender, tá? Quando for, você vai entender quando chegar no momento. Mas quando for, a Heitor é diretamente proporcional. É a mesma coisa, tá? Um aumenta, outro aumenta. Se um diminui, outro diminui. Inversamente. Se um aumenta, outro diminui. Essa lógica até aqui não mudou. Não mudou. Só que, para facilitar a nossa vida, tá? Quando for inversamente proporcional, e aqui que a maioria erra, tá? Uma das razões, ou seja, uma das divisões que a gente está trabalhando, a gente vai ter que inverter. Sério, Heitor? Sério, a gente vai ter que inverter uma das razões, tá? Então, olha só aqui esse exemplo. Para passar em um concurso, o professor sugeriu a leitura de 8 livros, tá? Estudando 6 horas por dia durante 10 dias, tá bom? Quantas horas por dia terá que estudar para dar conta do mesmo conteúdo? Então vamos lá. Ele está trabalhando com três números aqui, tá bom? Ele está trabalhando com livro, ele está trabalhando com horas e ele está trabalhando com dia. O que você vai fazer no dia? No dia, né? É justamente lendo a tabela, você vai colocando as informações. Livro embaixo de livro, hora embaixo de hora e dia embaixo de dia, tá? Simplesmente para que você não se perca, tá bom? E aqui você vai simplesmente colocando aqui as informações de maneira correta, tá? Então ficou um outro detalhe, tá? Aqui nos dias, só para você não se perder, ele trabalhou no primeiro dia com 10, só que a prova é antecipada para 7, ok? Só que é o seguinte, veja pela lógica, a quantidade de livros, de material que ele tem que estudar, dane-se se ele tem mais dias ou menos dias, mais horas ou menos horas. Ele tem que dar conta do conteúdo. Pensa pela lógica. Olha só, você, estudante, vamos supor que cheguem para você e falem, olha, a sua prova é daqui a 48 horas. O que você vai fazer depois de chorar? Você vai falar, não adianta, diminuiu meus dias, só que eu tenho que estudar o mesmo conteúdo. O que você vai fazer? Você vai estudar mais horas ou menos horas? Muito mais. Se antes você estava estudando com 4, provavelmente você vai estudar 18, 20 horas para tentar amenizar e dar conta daquele conteúdo. Não é verdade? Então, diminuiu os meus dias, só que aumentou. Então, vem comigo. Se o número de dias diminui, as horas aumentarão. Quando for inversa, isso aqui eu já falei no slide anterior. Quando for inversamente proporcional, se uma aumenta, outra diminui, uma diminui, outra aumenta, a gente vai ter que inverter uma razão, tá bom? Então, como é que a gente ficou aqui? 8 sobre x... Oh, eu tô com dificuldade de fazer 8, né? 8 sobre x igual a
presta atenção. 6 sobre 6, só que, antes de a gente continuar, a que a gente isola na nossa equação é aquela que tem x, tá? É aquela que tem x. Então, eu isolei de um lado do igual. E do outro lado do igual, eu vou colocar as outras duas, sempre multiplicando, tá bom? Sem problema. Só que calma, antes de você colocar que nem um doido, 10 sobre 7, lembra disso que eu falei. Quando for IP, ou seja, inversamente proporcional, inverte uma delas, que é a última, tá? A última, por padrão. Então, em vez de ser 10 sobre 7, a gente vai pôr 7 sobre 10. Pessoal, se você não fizer isso, você vai errar. E ninguém sabe isso. Ninguém sabe isso. Porque regra de 3 composta, ela tem esse senão, tá bom? Uma delas você tem que inverter. Heitor, e agora, meu Deus do céu? E agora você vai fazer normal, tá? 8 sobre x, você vai multiplicar em cruz agora a outra. 6 vezes 7, 42. Igual. Opa. Desculpa. 42. 6 vezes 10, 60, dividido por 60, tá? E aqui, pessoal, você entrou novamente naquilo que nós tínhamos antes. 8 sobre x igual a 42 sobre 60. Pausa. Você já sabe o que tem que fazer, né? Você já sabe o que tem que fazer. O quê? Multiplicar em cruz. Agora é o procedimento comum. Vamos lá? 42x. Eu geralmente faço a primeira, aquela que tem x, tá? Não sei você. 8 vezes 60 vai dar 480. Por de cabeça você fez? Claro que não. Olhei aqui do lado esquerdo, tá? O 42 está multiplicando por x, passa para lá dividindo. Então ficou 480 dividido por 42, ou seja, o x igual a 11,42.